Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos chegando para mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, ó, é o seguinte, eu recebi aqui uma carta. Gente, que lindo essa oportunidade de receber carta. A carta é do Vanderlei Machado. O Vanderlei Machado mora na Jardim Caravelas, Goiânia, Goiás. Aí ele mandou aqui, ó. Escrevo esta carta, esta dando uma ideia. Se fosse possível colocar na rádio um programa sobre as colônias espirituais. Gente, ele mandou até o livro Moradas Espirituais, visita a 20 colônias espirituais, livro da médium Vânia Arantes Damo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que linda essa oportunidade que você nos dá, Vanderlei. Aí é aquilo, né? Aí a gente vai fazer pesquisa, né? Jogar ali para pesquisar. Quem é que manja sobre isso? Aí, quando eu joguei colônias espirituais para poder... Quem me apareceu? Emerson Natividade. Ele que está junto com a gente no Manhã Boa Nova, toda sexta-feira. Eu falei, gente, é o homem que manja tudo. Primeiro nome que apareceu ali é Emerson Natividade. Emerson, gratidão, gratidão, gratidão por estarmos juntos para falar aí de colônias espirituais, rapaz. Olá, Damião. Olá, Vanderlei. Gratidão por essa oportunidade, gratidão por estar aqui com vocês, da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Estamos juntos aí para falar sobre colônias espirituais. É um tema fabuloso, extremamente importante, no momento que a gente está vivendo a transição planetária aí, passando de expiação e provas. Daqui a pouco, talvez nós não estejamos nesse corpo, vai vir a regeneração. Então, é um prazer falar sobre colônias espirituais. E antes da gente começar, Emerson, vamos fazer uma coisa. Eu sei que você é ator e tudo. Se apresenta aqui para os amigos que estão nos acompanhando, conta um pouquinho de você e já embarca aí para a gente poder falar de colônias espirituais. Vamos lá, então, trazer Emerson Natividade. Bom, Damião, eu sou o Emerson Natividade, eu sou ator há 30 anos, né? Comecei minha carreira meio que frustrado, porque eu queria ser jogador de futebol e não pude ser por conta dos joelhos, né? Então, acabei descobrindo nas aulas de biologia o que é ser ator. Me apaixonei e acabei me tornando ator, estudando e tudo mais, né? Também formado em jornalismo, agora atendendo também em formação de terapêutica, né? Então, são várias frentes assim que a gente utiliza aí nesses 46 anos de existência, né? Estudando muito a espiritualidade desde os 13 anos de idade, né? E é uma história bem pequenininha que eu vou contar para vocês, que eu acho que é importante, né? Minha mãe, ela era candomblessista e meu pai sempre foi católico, né? E eu gostava de ir na igreja católica com ele e tudo mais, mas eu gostava de saber também aonde a minha mãe ia. E aí, de repente, ela se frustrou com o candomblé e se tornou evangélica. E eu não entendi muito bem isso, né? Depois eu fui entender, né? E a partir daí, ela começava a obrigar a gente a ir na igreja. E eu não gostei. Teve um dia que eu fui na igreja e tirei a camisa do meu time do coração. E ela falou assim, olha, se você for para fazer a gente passar vergonha, é melhor você não ir mais. Eu fiquei com aquilo... assim, algo me incomodou muito profundamente, internamente, e eu, a partir dos 13 anos de idade, comecei a frequentar as igrejas sem ela, né, para entender o porquê disso, daquilo, e comecei a estudar, né, a ler as Bíblias, a ler os livros, né, o Torá, né, a Bíblia Sagrada, o Corão, né, o livro dos Vedas, comecei a pesquisar, né, e aí fui chegando nesse processo até chegar no espiritismo, né? Que geralmente é aquilo que os evangélicos não querem, né? Então chegou um momento de conflito master, né? Querer queimar os meus livros, aquela coisa toda, mas a gente entrou num consenso, né? Do tipo, mamãe, eu te respeito, você tem que respeitar. Eu respeito sua Bíblia, a sua crença, você tem que respeitar, né?
a minha crença, né, e a minha vivência nesse momento, né? E ela, não, você pode voltar a ser budista, porque eu era budista antes. Não, tudo faz parte de uma transição, né? Tudo a gente vai mudando e a mudança vai nos impulsionando à transformação. Então, contando um pouquinho para vocês de como eu vim parar no Espiritismo, e estou no Espiritismo aí há praticamente 20 anos, né? 21 anos, né? Também uma história muito interessante, porque eu comecei a ver espíritos no palco. E aí entrei na última aula de escola de aprendizes pela Aliança Espírita Evangélica, num centro chamado Discípulos de Jesus na Bela Vista, e a partir daí venho estudando e praticando o espiritismo, né, da melhor forma possível. Posso seguir, Damião? Você quer falar alguma coisa? Não, por favor, vamos lá. Emerson Natividade, agora falando de colônias espirituais. Vamos lá, Emerson. Bom, as colônias espirituais, muitos perguntam, será que existe colônias espirituais, né? O que você acha? Bom, tem vários livros, né? Moradas Espirituais é um deles, assim como o Amor e Caridade, que é um livro interessantíssimo, né? Inclusive, eu trabalho com o Hospital Amor e Caridade, né? Trabalho com apometria. Tem o livro Nosso Lar, que é o mais famoso, que se conecta com a colônia espiritual mais famosa até então, a colônia Nosso Lar, né? O André Luiz, o espírito de André Luiz, através de Chico Xavier, nos traz conhecimento sobre a colônia Nosso Lar. Essa colônia Nosso Lar é uma colônia que está a 3 níveis da Terra acima do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, capital do Brasil, a primeira capital brasileira, né? E a partir daí, né, muitos indígenas e negros escravizados, mortos, começaram a povoar essa colônia lá no século XVI, né, a partir de 1560, por aí. Então, essa colônia foi fundada por portugueses, né, mas a grande parte daqueles que viviam nessa colônia eram indígenas e negros, né, e a partir daí, né, a colônia ela cresceu muito, né, e se tornou uma colônia referência em termos de sincronismo para quem nasce no Brasil, né, ou seja, de afinidade, né. Então essa colônia é uma colônia extremamente importante, né, e é a mais, vamos colocar assim, uma das mais novas colônias, né, porque veio a partir do século XVI, mas é uma colônia extremamente numerosa, de muitos espíritos ali, né? Então, o André Luiz, ele nos traz várias reflexões em relação ao Nosso Lar. Ele que era médico, e nessa colônia se transformou praticamente num repórter, num comunicador, trazendo tudo aquilo que acontece numa colônia espiritual. O que existe no Nosso Lar, né? Existe uma governança, existe um governo, existe um presidente, existe, né? Existe tudo numa colônia espiritual que existe na Terra, né? A gente sempre fala que o que existe na Terra é um pouco piorado do que aquilo que existe no astral, né? Então, o que existe lá? Existe prédios, existe supermercados. A única diferença é que tudo é energia, né? Então, como acontece o pagamento? O dinheiro é o bônus hora, né? Não, é muito diferente daqui, o dinheiro é só na matéria, né? Então a gente muitas vezes se apega a algumas coisas e isso nos atrapalha, né? Porque a colônia do Nosso Lar está, como podemos dizer, num umbral leve, né? O umbral é uma região de transição, né, planetária, ou seja, nós desencarnamos, rigorosamente passamos pelo umbral para ir seguir para algum lugar, e esse lugar que a gente vai é de acordo com a nossa frequência vibratória e nossa elevação espiritual, né? Nossa evolução espiritual, né? E também, é claro, o que marca ir para a colônia X ou Y, né? É o grau de afinidade em relação a esses espíritos, né? A essas pessoas, essas energias, né? Do astral. Então, o grau de afinidade é que faz que eu vá para a colônia do Nosso Lar e não vá para a colônia da Nova Alvorada, por exemplo. Então,
é nesse sentido que as pessoas, os espíritos, ao desencarnarem, vão para as colônias determinadas. São todos que vão para as colônias? Infelizmente, não a priori, né? Depende muito do processo de matéria, como a gente vivencia a nossa vida, o nosso dia a dia na matéria. Nós somos muito presos a questões materiais, arraigados à questão financeira, né, a bens materiais. Logicamente, se nós desencarnarmos, nós vamos sentir falta de tudo isso, né? E esse apego é muito ruim para o espírito, né? O espírito vaga ainda pela Terra e tem dificuldade de se desprender da materialidade e seguir até o umbral, né? Que ainda é uma zona de transição e ainda vai sofrer no umbral, provavelmente dentro de uma questão de afinidade e de elevação, talvez um umbral médio ou grosso, né? Onde você vai sofrer com tudo aquilo que te dificulta na evolução até se depurar e chegar numa colônia espiritual, né? Então, e daí para colônias mais elevadas, né? Então, a Nosso Lar é uma colônia que está no terceiro nível da Terra, é uma colônia mais próxima nossa, né? Em cima do Rio de Janeiro, e é uma colônia que existem várias, cada colônia ela tem uma especificidade, né? Por exemplo, tem colônias que trabalham muito mais com aqueles que desencarnam por câncer, tem colônias que trabalham com crianças, tem colônias que trabalham com comunicação, com caridade, né? No caso, o Nosso Lar tem essa indumentária, tem esse viés, né? Trabalha muito mais nessa linha, né? De comunicação, de elevação, né? De mostrar para a gente, né? Como é o outro lado, né? E a importância de se saber como é o outro lado. A gente acha que a gente vai descansar, né? E, na verdade, o que nos faz evoluir do outro lado, o que nos faz continuar a nossa caminhada, é o trabalho e o estudo, né? Sem cessar, o trabalho e o estudo enquanto estamos do outro lado, ou seja, despidos do corpo físico, da matéria grosseira, né? Justamente estamos leves energeticamente e estamos aptos e aguçados ao trabalho. O trabalho e o estudo. É isso que vai nos ajudar e nos impulsionar a entender o que a gente tem que trabalhar numa próxima encarnação, escolhendo um próximo corpo físico, né? O espírito não tem sexo, então vai escolher ser homem ou mulher de acordo com aquilo que ele vai seguir, né? Com aquilo que ele vai trabalhar na Terra, né? Vai espiar na Terra, né? É claro que isso vai mudando um pouco, né? Hoje a gente está findando expiação e provas, daqui a pouco a gente vai estar na regeneração, isso vai mudar um pouco esses objetivos. E também, é claro, muitos espíritos que encarnam aqui e não conseguem passar por essas provas, né? Ou como podemos fazer uma analogia com a escola, não conseguem passar de ano, vão ser convidados a ir a planetas próximos, né? Também regidos por Jesus, como disse o Chico, e esses espíritos vão ter que trabalhar novamente, né, na expiação e provas, aquilo que está dificultando o seu processo de evolução, né? Então, tem ouro no Nosso Lar? Tem, né? Tem ônibus, tem o aerobus, né? Tem carro? Tem. Tudo através da energia, tudo através do espaço, né? As colônias, elas são mutáveis, ou seja, elas mudam de lugar, né? A gente fala de energia, né? É possível que a gente encontre colônias que mudem de locais, né? De acordo com a influência negativa, né? Por parte dos nossos irmãozinhos que estão lá no umbral grosso, tentando, né, desestabilizar e cada vez mais cooptar esses irmãos para continuarem não encarnando, né, que são os magos, né, muito popularmente chamados de magos negros, né. Então, existem esses magos nas colônias mais abissais, ou seja, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, porque é importante. Tem uma colônia, me fugiu o nome agora, está no livro Moradas Espirituais,
que fica na região do Nordeste, onde sim, aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade na questão do trabalho moral vão sendo cooptadas, né, por essas colônias de espíritos extremamente astutos e severos que cooptam essas almas, né? Mas sempre é tempo da gente se salvar e buscar novos ares. E o nosso lar é uma possibilidade, né? Diferentemente, por exemplo, de uma colônia que é super muito falada, do Alvorada Nova. A colônia de Alvorada Nova está na 4ª faixa, né, da crosta terrestre, ou seja, além, né? E é uma colônia que tem mais de 200 mil anos aí. E é uma colônia que é habitada diretamente por espíritos de alta hierarquia que auxiliaram o nosso Cristo planetário, Jesus, nas missões, nas suas encarnações na Terra, né? Então, Jesus, que é o nosso grande exemplo, né? Muitos daqueles que estiveram com ele no Calvário, né? Nos essênios, com os essênios, estão lá nessa Alvorada Nova, né? O Caibar Schutles, né, segundo o livro Moradas Espirituais, é um dos governadores, né, dos coordenadores, aliás, dessa colônia, essa colônia que fica acima da cidade de Santos, em São Paulo, né, que é interessante, né, a gente saber, basicamente, onde está a colônia, né? E a colônia espiritual, ela cresce, né? O nosso lar cresceu muito, né? Do século XVI para cá, cresceu demasiadamente. Mais de 15 milhões de espíritos estão no nosso lar, né? 200 mil na Alvorada Nova, né? E o que desafio nessa questão é que o nosso lar está completamente conectado com o Brasil, com tudo o que acontece no Brasil, né? Praticamente foi fundada no ano em que o Brasil foi descoberto, né? Então tem todo um processo direcionado a esses espíritos que encarnam, desencarnam e reencarnam novamente aqui no Brasil, né? E então é importante a gente salientar isso. Tem várias colônias que elas fazem parte desse processo, né, que estão acima de alguns estados brasileiros, né, diferentemente da Alvorada Nova, que ela está em cima da cidade de Santos, mas ela responde por algo maior dentro do processo da crosta e sai um pouco mais, porque tem espíritos muito elevados ali. A outra colônia extremamente importante de se falar é a colônia de Aruanda, né, a colônia que muito se fala de quem seria essa colônia, uma colônia onde se hospeda muitos pretos velhos, os índios, caboclos, né? Muito utilizada na nossa co-irmã religião de Umbanda, né? Então, essa colônia espiritual é uma colônia que já está fora do processo da Terra e da crosta, e é uma colônia extremamente numerosa também. Muitos médios que a visitaram falam da beleza e do esplendor dessa colônia, de muitos sábios, né, que estão hospedados nessa colônia, também espíritos extremamente antigos, né, diria até antigos ao processo de início da Terra, né, que povoam essa colônia espiritual. Então, para vocês verem o quanto há de colônias e a magnitude de cada uma delas, a beleza de cada uma delas. Por exemplo, a colônia do Amor e Caridade, que é uma colônia que fica dentro da colônia dos Arco-Íris, né, que é uma colônia extremamente importante no Brasil, né, que fica bem no centro do país, né, pegando ali Valparaíso, Goiânia, ali, Brasília, enfim. É uma colônia extremamente importante, uma colônia que trabalha com as crianças, né? As crianças que desencarnam, né? E precisam novamente encontrar um processo. Geralmente aquelas crianças que encarnam e desencarnam em seguida, ou seja, elas têm que cumprir um tempo, né,
encarnados no corpo físico e logo desencarnam. E muitos, nossa, que tragédia, que trágico. Não, o espírito, ele precisava cumprir aquele tempo determinado, e depois voltar à pátria espiritual. Então, a Colônia Amor e Caridade, ela trabalha muito com essas crianças que são, na verdade, espíritos, né, instrumentalizando para que eles possam encontrar novas possibilidades, né, e aprofundar, né, as suas encarnações, continuar seu processo encarnatório, né, e aí ajuda nas escolhas, né, de o que direcionar, o que vamos trabalhar nessa encarnação, né, quais vão ser as tarefas, quais vão ser as missões, né, então é muito interessante, né, tem colônias que trabalham com aqueles que têm câncer, né, e geralmente o câncer ainda continua no perispírito, né, então tem uma colônia que trabalha com cancerígenos na região sul do país, acima, né, na segunda faixa, que trabalham com pessoas que desencarnam por câncer e ainda os têm no perispírito. Porque geralmente o câncer é uma doença que a gente cria, né, com a nossa angústia, a nossa raiva, né, mas muitas vezes aquele que manifesta o câncer não está nesse processo, mas o câncer já está lá no espírito, no perispírito, desde vidas passadas. Então, naturalmente, vai se manifestar em algum momento. E a gente vive num momento de depuração da Terra, né, de limpeza, né. Então, naturalmente, vai se manifestar esse câncer, vai limpar, naturalmente, é muito difícil, a não ser que tem os cânceres maligno e benigno, né, mas tem uma relação, sim, com o processo de vidas passadas ou não, né. Muitas vezes um câncer que você cria nessa vida, ele é muito mais tranquilo de você trabalhar, de você curá-lo, né. Então, geralmente, quando o perispírito está livre do câncer, embora você tenha tido na vida presente, né, ou até desencarne com o câncer e depurou o perispírito, você naturalmente não vai encarnar numa colônia onde, geralmente, por afinidade, estão aqueles que desencarnam por câncer e têm o câncer no perispírito. Você vai para uma outra colônia de acordo com uma afinidade que você tem e, é claro, dentro de um processo de elevação espiritual, de elevação moral, né? Se a gente caminha cada vez mais desprendido dos bens materiais, a gente com certeza vai galgar energias muito mais sutis, muito mais leves, e com certeza a gente vai ter muito mais, a gente vai encontrar muito mais questões relacionadas a um prazer, a uma felicidade muito maior do que aquela que a gente vive restrito a esse corpo físico, né? Então é extremamente importante a gente salientar isso. Outra coisa, outra dúvida que muitas vezes acontecem, as pessoas perguntarem se as colônias espirituais, elas têm segurança, né? Se tem assalto, se tem isso, se tem aquilo outro, né? Dentro de um processo energético, né, as colônias espirituais que estão no astral, né, principalmente falando de nosso lar, é uma colônia bem protegida, né, porque só adentra a colônia aqueles que estão em afinidade, em comunhão de pensamento com aquela colônia. Então, naturalmente, não vai ter esse tipo de ação, né, mas o que vai acontecer é uma investida do umbral grosso para cima dessas pessoas, desses espíritos que estão na colônia. Isso acontece geralmente, né? Então, é sempre bom orar e vigiar em qualquer circunstância, né? Isso acontece. E tem muitos que o ajudam nesse processo, né? Então, é extremamente importante. Tem as fraternidades, que também não deixam de ser colônias, né? Fraternidade do Cálice, de Maria de Magdala, que também é extremamente importante no astral e tem muita conexão com o Brasil e com o Oriente, né? A Alvorada Nova, que fica acima da cidade de Santos, tem muita conexão também com o Oriente, né? Com o início, né, do processo da Terra, né? Se a gente pegar a fraternidade dos essênios, né?
governada por Hilarion de Montenegro, que é o patrono, assim como Ismael é o patrono brasileiro aqui, o Hilarion de Montenegro é o patrono espiritual da pátria argentina, né? Então, ele também tem a fraternidade dos essênios no astral, que também é extremamente importante, né? E são aqueles que trabalharam e estiveram sempre próximos, né, de Jesus, dentro do processo das encarnações, das 9 encarnações capitais do Cristo planetário, como está lá nos Lados de Capela, do Edgar Armond, né? Tem um outro livro também de uma médium argentina, me fugiu, Josefa, acho que é Josefa o nome dela, que é o Harpas Eternas, que são 4 livros, 4 fascículos, que conta a história de Jesus do zero ao seu desencarne, que também fala das 9 encarnações capitais de Jesus Cristo. Então, é extremamente importante, né, a gente analisar as colônias e perceber que cada colônia tem um porquê, tem um desenvolvimento, né? Tem colônias que trabalham com nicotina, né, para fazer com que muitos espíritos encarnados, né, se perdem no caminho do fumo, né, do vício, né, e a nicotina causa muito mal à carne, ao físico, também ao espírito, né? Então tem colônias que trabalham com a desintoxicação dessas nicotinas, né? E tem colônias que trabalham com HIV, tem colônias que trabalham mais com os anciãos, né? Tem a colônia dos anciãos, a gente fala muito disso na mocidade, porque sempre se apresentam as fraternidades, e geralmente em todos os encontros de mocidade que eu participei, a gente via na Câmara Mediúnica sempre a fraternidade dos anciãos se apresentando, né? E é claro, dentro da questão de afinidade que eu falei, né, a gente percebe que, por mais que exista a fraternidade do ancião, e você, ou o avô é ancião, né, ele vai para uma outra fraternidade, porque o que comanda é a afinidade, né, e a elevação espiritual, né. Pode ter uma graduação para entrar na fraternidade dos anciãos, mas se a sua afinidade ela for com outra fraternidade, naturalmente a gente vai, né? Às vezes acontece da pessoa ter afinidade com algumas, mais de uma fraternidade, e aí, é claro, dentro do processo encarnatório, naquele momento, pode ser que a pessoa vá ser direcionada a uma fraternidade determinada, né? Então, isso acontece muito, né? Então, como o Kardec nos traz, nos elucida muito no Livro dos Espíritos, em várias questões, falando sobre a reencarnação, a importância de se entender as questões de vidas passadas, né? É importante a gente salientar que quanto mais a gente tiver desprendido dos bens materiais e praticar cada vez mais, entendendo o processo da imaterialidade, ou seja, da espiritualidade, como o principal processo, porque ele que vai nos levar à evolução, a gente vai chegar do outro lado muito mais leve e muito mais direcionado a colônias espirituais apropriadas, né? E de acordo com o nosso grau de evolução e afinidade. Quer fazer alguma pergunta, Daniel? Sim, porque, olha, que linda essa oportunidade, né, de trazer o Emerson na atividade para falar um pouco sobre essas colônias espirituais, moradas espirituais. E aí é interessante, né, quando você foi conversando e falando, você falou muito dessas afinidades, né, e aí a hora que você traz nosso lar, né, que é interessante a gente frisar um pouco mais, né, você até cita, né, que é um umbral leve. E dizer, você tem uma colônia acima, que é a Alvorada Nova, mas aí as pessoas param e falam, não, e é por causa até de André Luiz, né? Quantos espíritas, às vezes, eu não vejo falando aqueles comentários de, nossa, quando eu disse, cara, eu quero ir para nosso lar, eu quero ir para nosso lar. E é um umbral leve, né? Na verdade, poderia se pensar aí para uma Alvorada Nova que está acima, né? Que é a nível de escala, mas as pessoas se sentem ali
feliz porque pelo trabalho que é realizado de divulgação do nosso lar, né, Emerson? Sim, Damião. Sim também, né? Mas a pessoa, às vezes, quando ela sente assim, nossa, eu quero ir para o nosso lar, porque já tem um grau de afinidade ali, né? Já entende que talvez a elevação enquanto espírito não seja para estar numa alvorada nova ou numa colônia mais graduada, né? Como a colônia dos Pretos Velhos, por exemplo, de Aruanda, né? Que são colônias extremamente elevadas, e tem outras, né? Várias. Então, quando a gente diz, muitas vezes, a gente fala, às vezes, muitas vezes na ignorância, às vezes não sabe, né? Não tem um conhecimento. Mas, porque alguma coisa sente, né? Alguma coisa tem uma afinidade ali, né? E muitas vezes vai mesmo, né? E como a colônia do nosso lar é uma colônia bem divulgada pelo Chico, e não por acaso, ela é uma colônia que está diretamente ligada à pátria brasileira, né? As capitais do Brasil, tanto o Rio de Janeiro quanto a Bahia, né, tem uma conexão aí com o nosso lar, né? Então, não é por acaso, né? Os espíritos que estão aqui encarnando, se desenvolvendo, aprendendo, né? Desenvolvendo o Brasil de uma certa forma, né? Essa terra que foi explorada por vários povos, né? Mas tem como característica o descobrimento de Portugal, dos portugueses, que foi eles que fundaram, né, no astral, a nosso lar. Essa conexão da mistura dos portugueses com os índios, com os negros, né? E depois chegaram os europeus, né? Então, essa terra da miscigenação, né? Então, de uma certa forma, é natural que se pense, né? Dessa maneira, né? Aí a gente pode comparar com os outros continentes, continente europeu, né? O continente asiático, né? Oriental, né? Onde se iniciou as primeiras filosofias religiosas do orbe terrestre, né, que até hoje elas são estudadas porque elas trazem uma base muito profunda, né, inclusive o espiritismo, né, o Kardec traz muitas coisas do hinduísmo, né, então é importante a gente salientar essas questões, né? E o nosso lar, ele não é uma colônia espírita, Damião. O nosso lar é uma colônia espiritualista já. É uma colônia que abriu frentes, né? E a gente percebe isso também através do livro da codificação do Kardec, que coloca o espiritismo como uma filosofia de vida, como algo que não vai dizer para o outro assim, estou com vontade de ir na igreja evangélica. Não vá, não. Você quer ir? Vai. Quer conhecer o templo budista? Vai, né? Quer conhecer outra filosofia? Vai, né? A gente trabalha isso muito na mocidade. Às vezes, no final do curso, a turma escolhe qual religião quer conhecer, né? Qual culto quer conhecer, né? E isso é muito bacana, é uma confraternização muito bacana. E isso já vem desde a codificação, essa abertura, né? Claro, né, se propõe o cristianismo primitivo, revivido, né, o cristianismo que se corrompeu lá atrás, através do espiritismo, ele se renova, né, e ele traz coisas que, na verdade, muitos poderosos esconderam da humanidade. Então, é importante salientar isso. E a importância das colônias espirituais que estão conectadas com o Oriente, com espíritos extremamente sábios, astutos, filósofos, né? Que até hoje são base da nossa educação na escola, né? A questão geográfica das colônias espirituais, elas não são muito relevantes dentro do processo do astral, porque, como eu já disse, as colônias elas podem se modificar, não, elas podem transitar, sair de um lugar para outro. E por que elas fazem isso? Muitas vezes para se esconder de investidas malignas do umbral grosso, né? Então, as pessoas perguntam muitas vezes, por exemplo, aquela novela A Viagem, né? Que tem aquele personagem que está lá sofrendo, né? Por conta do vício, né? E ele não está no umbral grosso ainda, ele está no umbral médio, né?
Ele está ali, né? E tem gente querendo levar ele para um umbral grosso, e tem gente querendo levar ele para as colônias espirituais, que é um umbral leve, o nosso lar, né? Então, é muito interessante isso, né? Muitas vezes, dentro de um grau de afinidade, a gente já vai falando sobre essas possibilidades quando desencarnar, né? E não é à toa que a colônia do nosso lar é uma das mais numerosas, né? Ou seja, os espíritos desencarnam aqui, vão para o nosso lar, não vai para outra colônia, é claro, dentro do grau de afinidade e evolução, né? Então, muitas vezes, quando a gente lê um livro, né, e o André Luiz ele descreve muito bem a colônia e tudo que acontece lá, a gente se vê na colônia, né? E é como se a gente estivesse tendo um déjà vu, né? Eu já estive lá, ou eu vou para lá, né? Então fica isso muito marcado no nosso inconsciente, e dependendo até no nosso consciente, né? Então, por isso que muitas pessoas às vezes falam, quero ir para lá, né? E até por conta daquilo que o André traz, né, no livro Nosso Lar, e nos demais livros do Chico, né, nos 15, se não me engano, 16 livros, né? Porque termina com A Vida Continua, né? Então, essa série é maravilhosa, né? Ela nos mergulha em várias questões que uma colônia pode trazer e pode ser trabalhada. E as conexões dos trabalhadores do astral, né, com o orbe terrestre, com a Terra, com o Brasil, principalmente, né? O nosso lar tem uma ligação direta com o Brasil. Então, naturalmente, aqueles que estão trabalhando no nosso lar direcionam, né, seus trabalhos para auxílio em vários trabalhos que acontecem na matéria, seja no Rio de Janeiro, seja próximo à região carioca, né? Ou também, dependendo do trabalho, se ele surgiu ali no Rio e foi para o Sul, ou foi para o Nordeste, ou para a região Norte, vai continuar esse trabalho sendo assistido, né? Potencializado pelos benfeitores da colônia Nosso Lar, né? Então, é extremamente importante a gente entender isso, né? E não por acaso, né? Alvorada Nova, Damião, em Santos, o maior time de todos os tempos, o time do Rei Pelé, será ainda, Damião? É impossível não associar, né, Damião? O cara é tão fora da curva que, eu não vou falar fora do campo, mas dentro de campo, muitos falam que ninguém fez e ninguém vai fazer o que ele fez, né? Nossa, você vê, olha as referências. Mas agora, você também falou muito, né, do apego e das energias e dessa afinidade. O quanto é importante, né, o Emerson, a gente está aí falando sobre colônias espirituais, sobre moradas espirituais, o quanto é importante, você, mesmo a hora que você comentou até do câncer e tal, o quanto é importante nessa existência, essas oportunidades que vão surgindo com a gente, e aí desapegando de muita coisa, buscando energias mais positivas e buscando essas afinidades, né, que você tanto falou aqui, para essas realizações ainda nessa existência, né, Emerson? Sim, Damião, é fundamental, né? Porque a gente tem que entender, enquanto ser encarnado, que o mais importante é o espírito, né? Nós somos resultado daquilo que nós trazemos, né? No escopo do espírito, né? Ninguém aqui é bonzinho dentro de expiação e provas enquanto espírito, né? Estamos aqui na matéria praticando a caridade, temos que agradecer pela oportunidade. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer, Damião. Essa oportunidade é maravilhosa de nós procurarmos olhar para o próximo de uma forma diferente da qual nós enxergávamos no passado, e muitas vezes nós não lembramos pela misericórdia do nosso Pai. Então, é extremamente importante a gente entender que a nossa verdadeira casa é no astral, é no mundo espiritual. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de exemplificar na matéria, né, nessa escola, grande escola, questões que nós pedimos muitas vezes, se não for compulsoriamente, pedimos muitas vezes para trabalhar, né, e para evoluir, porque é isso que vai nos impulsionar,
né? E a gente tem que agradecer muito mais, a gente tem que compreender muito mais, trabalhar a nossa aceitação de uma forma muito mais profunda, entendendo que nós viemos à Terra para pagar contas, pagar boletos. E quando a gente fala o boleto que a gente vai pagar todos os meses, ele é uma analogia àquilo que a gente veio fazer enquanto espírito, a tarefa que nós nos propomos, né, a missão que nós nos propomos. Será que foi o orgulho a trabalhar? Será que foi a vaidade a trabalhar? Será que foi o egoísmo a trabalhar? Será que foi a arrogância a trabalhar? Será que é preciso ter mais disciplina, como Emmanuel falava a Chico, a trabalhar? Né? E Chico, que é um espírito extremamente elevado, né? Então, assim, são questões que a gente tem que analisar, porque exemplos não nos faltam para a gente começar a perceber que muitas vezes a gente reclama demais e a gente tem que olhar focar em questões importantes, né? A salvação ela é individual, mas a gente precisa trabalhar em conjunto. A gente precisa olhar para o outro, a gente precisa ter empatia. A dor do outro também tem que doer na gente, no sentido de somos seres humanos, podemos um ajudar o outro, né? Tudo tem que estar ali no momento, né? E passar, não perdurar, não se tornar uma depressão, né? Depressão, pânico, são doenças do momento que a gente vive, né? Século XXI, fruto da não aceitação, né? Então, todas as doenças, elas têm esse fundo espiritual, né? Seja a questão psicológica, né? Psiquiátrica, né? Então, a gente precisa olhar um pouco mais para isso, entendendo que a gente está aqui encarnado tendo mais uma oportunidade, e que essa oportunidade é fabulosa, é maravilhosa, porque nós estamos num país que através dele vai vir a mudança do planeta Terra, né? Através do Brasil vai vir a regeneração e o Brasil vai se tornar uma potência educacional, né? E isso contribui, né, para toda o nosso direcionamento enquanto espírito encarnado. Então é importante, quando a gente direciona a nossa caridade, o nosso amor, o nosso sentimento, isso está corroborando para nós um dia estarmos numa colônia espiritual, de acordo com a afinidade sim, mas num grau de excelência de acordo com aquilo que nós conseguimos trabalhar e conseguimos nos elevar moralmente. Então, é isso que é importante a gente salientar, é isso que é importante a gente compreender. Muitos ainda no Brasil brigando por questões políticas, que são questões menores, perto da importância do espírito, né? São confrontos, né? Lá no nosso lar também tem política, né? E é claro, não é feito dessa forma como é feito aqui, né? Porque há um processo de aceitação, há um processo de tolerância que nós precisamos trabalhar, né? Trabalhar a não violência que Mahatma Gandhi nos trouxe como grande exemplo, e outros, né? Martin Luther King, por exemplo, e outros. Então a gente tem que olhar para esses exemplos, Damião, porque assim a gente vai encontrando forças para conseguir realizar nossas tarefas, realizar nossas missões e, com certeza, ter grandes voos, né? E estar numa morada, como podemos dizer assim, elevada, bacana, que dialogue com aquilo que nós entendemos, né, enquanto espírito, e assim a gente vai entendendo que essa evolução espiritual ela é contínua, né? O Cristo planetário ele nos mostrou isso, e ainda nos mostra, quando a gente ouve relatos, lê livros, falando que Jesus ainda continua no processo de evolução, né? E como outros que vieram à Terra continuam, né? O Judas, né, Iscariotes, que cometeu um erro no passado, encarnou como Joana d'Arc, né? E foi queimada na fogueira. E com certeza encarnou em outro corpo e continuou a sua senda evolutiva progredindo, né? Então, é um baita exemplo
esse de Judas Iscariote, né? Porque muitos de nós, falando do jeitinho brasileiro, né? E tem amigos em Portugal que falam que o jeitinho português é pior do que o nosso jeitinho, né? Então, a gente aprendeu com eles. Então, assim, a gente tem vários exemplos em todos os sentidos, Damião. Então, está na hora da gente, despertar, entendendo a importância do espírito, entendendo que é importante pagar assim o que viemos pagar, e a conta, o boleto do mês é só uma analogia, e a evolução. O que eu vim trabalhar? É isso. Que aí a gente vai estar mais próximo do nosso lar ou de uma outra colônia de elevação, Damião. Emerson Natividade, olha que linda a exploração, falando de colônias espirituais, de moradas espirituais. Está acabando, está terminando o programa Sensibilidade. E, olha, gratidão, 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 gratidão. Um minutinho, mensagem final. Emerson Natividade. Bom, eu queria fazer uma pergunta antes da mensagem final. Damião, você já pensou em alguma colônia espiritual que você tem afinidade? Não, ainda não pensei. De verdade, não. Não, isso é bacana, porque é sinal que você está engajado na sua missão, né? Sim. E isso é bacana, está focado na sua missão, né? Sim. E muitas vezes a gente acha lindo uma literatura, né? Um livro, e a gente quer seguir aquilo que está ali, né? Naquele livro, e esquece muitas vezes que a gente tem que dar 1, 2, 3 passos ou mais para chegar a esse objetivo, né? Então a gente tem que estar focado no nosso objetivo, e ele vai se transformando à medida que a gente vai passando de ano. Então isso é bonito, isso faz parte da vida, né? A mudança do ser humano, ela faz parte, e isso vai nos ajudar a gente a amadurecer, para quando a gente desencarnar, a gente estar mais leve e mais próximo de uma colônia espiritual que possa nos agregar, nos ajudar a cada vez mais nos impulsionar à evolução, né? É difícil, né? Não é fácil, não. Acredito eu que dentro desse processo das encarnações dos planetas, né, está no processo, como a gente pode dizer, selvagem, que a gente já passou, né, provas, expiações, agora vai vislumbrando a regeneração, a gente vai criando o quê, Damião? Consciência, né? E consciência, pensamento, inteligência, e isso é importante, vai depurando, né? E à medida que a gente vai se elevando, vai seguindo esse salto quântico, a gente vai, como posso dizer, tendo mais propensão a pensar em coisas positivas do que coisas negativas, porque muitas vezes é isso que nos dificulta a dar mais um passo e chegar aonde nós queremos chegar, que é uma bela colônia espiritual, não é não, Damião? Sem dúvida, sem dúvida. Emerson Natividade, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado por essa oportunidade, por trazer todo esse conhecimento de moradas espirituais, de colônias espirituais aqui no Sensibilidade. Um grande abraço, obrigado, Emerson Natividade. Grande abraço, Damião. Grande abraço aos ouvintes, aos telespectadores. Gratidão, namastê. E a semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.